Saudações a todos, todo mundo aqui presente. Eu sou Jorge Christian, músico e compositor de Salvador, e estou aqui apresentando as escutas experimentais. Este é o episódio décimo, acho que é no segundo, 12º episódio, em que praticamente a gente tem uma convidada especial, né, uma musicista bastante experiente no cenário independente, né, da música underground, experimental, né, é, ativa sobretudo no cenário do carioca, né, e vamos conversar com Leandra Leal. Oh meu Deus! Desculpa, Leandra Lambert! Foi mal. Oi, Leandra, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Não foi a primeira vez que confundiram os nomes, não. Mas Então, tudo eu fico bem, né? curioso. Estamos aí, sobrevivendo. Sim, certamente. E, bom, minha trajetória começou ainda nos anos 90, né? Adolescente. É, e eu vinha de uma mistura, assim, muito intuitiva, instintiva, né? De eletrônico precário, digamos assim. Com pós-punk, né? Com punk, industrial. Hum, E isso foi mudando, né? Com o decorrer do, assim, com o passar do tempo. Nos anos 90, outras influências vieram, do techno, né? De toda essa cena que surgiu nos anos 90. hum, Ao mesmo tempo, também um retorno a uma coisa mais synth pop, assim, em alguns momentos, né? Mais melódica, mais canção, né? Assim, em alguns momentos, um retorno ao formato canção, assim, mais. uhum. E, assim, nos 00, né, é que aí, principalmente a partir de 2003, com o projeto que eu criei, Voz del Fuego, que inicialmente era solo, né, pela primeira vez eu tive um computador que dava para fazer música, que é esse PCzão bege enorme, porque antes era aquilo, né, era um Fortran, no início, na verdade, era até com coisa emprestada, sampler de brinquedo, tinha até sampler emprestado do Tantão. Ah, Tantão, uau, cantor do E era Bebeto assim, eu tava Carreiro. mais assim, né, nos anos 90, meio que no início, assim, meio que me situando com o pessoal que já era mais velho, que já entendia das coisas, então, mas muita coisa se formou ali, né? Surgiu dali, desse primeiro contato, assim, meio. Era mais como vocal mesmo, mas assim, mas eu já tive o contato mais com essa, né, com esse universo. E aí depois eu comecei também, eu mesma, a mexer mais com as máquinas, coisa e tal. Mas era isso, era bateria eletrônica, um teclado, um sintetizador, enfim, alguma coisa, e Fortrack, né? Gravar em Fortrack, fita cassete. Hum, E aí, mas assim, eu sinto que a partir de 2003 mesmo, quando eu tive esse projeto solo, que aí eu decidi fazer eu sozinha, ter o controle mesmo de tudo, né? Com esse meu PCzão, eu acho que ele já estava se engendrando, assim, muitas coisas que vieram depois em outros projetos, sabe? Tipo, eu já estava tratando de certas questões que hoje em dia eu tenho mais clareza, na época eu não tinha tanta clareza, mas ela já estava ali, no Voz del Fuego, né? ótimo. Inclusive na escolha do nome, né? De Voz del Fuego ser alusão tanto à luz del Fuego, né? A Uhum. dançarina, nudista, que, que era uma figura Icônica, polêmica, né? aliás, né? Quebrou Uma padrões, figura né? assim à frente de seu tempo, né? Todas essas questões uma feminista de uma estirpe, digamos assim, que quase mítica, né? Vamos dizer assim, porque Uhum. ela tinha uma postura, uma vida, né? Uma colocação no mundo, no mundo que era que fazia referência até a, a Eva, Lilith, né? Vamos dizer assim, ela tinha Sim. essa encarnava um pouco esse personagem, esse arquétipo, né? Da, Uhum.
da mulher rebelde, maldita, etc. E ao mesmo tempo também era uma homenagem a um autor que eu gosto muito, o Alan Moore, né? Que era um autor predominantemente de quadrinhos e tinha acabado de escrever o primeiro livro dele, que tinha acabado de ser traduzido para o português, até pela Ludmila Hashimoto, que se tornou uma amiga anos depois, né? Uma amiga à distância. Ela fez uma tradução maravilhosa desse livro e eu tinha acabado de ler, né? E tem uma questão ali que é dessas figuras marginalizadas, né? O livro começa com uma pessoa que tem algum tipo de distúrbio mental, né? Uma pessoa que não entende o que está acontecendo na pré-história, né? E tem esse arco de tempo, né? Da pré-história até os tempos atuais, sempre essas figuras marginalizadas, passando pela bruxa que é queimada, passando, né? E essa relação com o lugar, né? Então tem esse arco temporal amplo e essa relação com o lugar, que é uma coisa que me interessa muito também, né? Então, tipo, eu tenho alguns trabalhos que são voltados a essa relação com lugares, né? Atlântica, né? Envolve o oceano, a mata, questões da colonização, né? Eu trabalho com isso aí também, de certa maneira. E, tipo assim, eu percebo que alguma coisa já estava ali, né? Nessa escolha desse nome, sabe? De ter essas duas referências. E aí é isso. E aí, tipo, eu fui levando, né? Voz da Fogo foi o projeto que eu acho que teve mais perto de chegar a um crossover, assim, né? Do underground para algo um pouco mais acessível, digamos assim. Mas não foi, porque assim, não foi porque eu não sei, tipo, eu mesma. É como se eu mesma tivesse me puxado para de volta para o underground, sabe? Inconscientemente. Sim. Acho que teve assim, ao perceber essa possibilidade, ter esse vislumbre, eu estranhei tudo aquilo de uma forma, tipo, Uau. sabe? Então, meio que eu mesmo me puxei de volta. Acho que teve um pouco disso. Mas, enfim, e aí depois, assim, eu me afastei um pouco da coisa, assim, da música, mas de fazer show, eu tava fazendo muito show, muita live, e, assim, aquilo tava me cansando. Eu tava precisando de um processo mais de criar outras coisas, sem ter esse compromisso do show, da pista, sabe? De ter essa... E aí eu fui me voltando para a ideia do silêncio, né? Oh. Do som e o silêncio, na verdade, a constatação de que o silêncio não existe, né? De fato. Quando se está vivo, não há silêncio, né? Silêncio só na morte. Se é que há, não sei. Se é que Realmente. há. Se é que há, realmente, de fato. Não podemos afirmar. O silêncio é uma construção social, né? É. Se é que Silêncio existe. é uma ideia abstrata muito doida, né? É. Na verdade, assim, existem níveis de silêncio, né? Vamos dizer assim, tipo, níveis de ruído, níveis de silêncio. Sim, E qual é a construção social disso, né? de fato. E, e aí eu comecei a trabalhar com a ideia, então, de sons imaginados, de sons lembrados, a memória sonora, a memória auditiva, né? Da imaginação sônica, né? Então, assim, você está em silêncio, entre aspas, né? Você não está emitindo som, não tem nenhum som ambiente que se imponha de forma mais, né, presente, né? Vamos dizer, tá aquele ruído de fundo barra silêncio, vamos dizer assim. É. E você começa a imaginar, seja música ou os sons da sua infância, né? Lembrar disso, né? Imaginação também é memória, memória também sempre é imaginação, né? Nenhuma das duas é pura, nunca. Então eu comecei a trabalhar muito com essas ideias, e é algo que se aproximava muito da poesia, né? Da escrita, né? E objetos que remetessem a isso, e também, daí eu também fui muito pro multissensorial, né? Pro pansensorial, né? Fascinante. Como também o olfativo, o tátil, né? Evoca o sonoro, evocam imagens, e como a imagem também, uma imagem pode evocar tudo isso, né? O sonoro também é imagem, você ouve algo, você forma uma imagem, né? Então, tipo, como isso tudo, na verdade, é muito mais orgiástico, digamos assim, do que fragmentado, né? Isso é. E
E aí, desse silêncio, entre aspas, né? Eu acabei voltando para música, claro. Eu achei que fosse demorar muito tempo para voltar a fazer música, não demorei nada. Rapidinho eu já tinha voltado para música, né? Mas de um outro lugar, né? Então, digamos que para mim foi nesse processo aí do final da, da década de 00, ali em 2008, né? 2009, 2010, né? Nessa virada aí entre 2008 e 2012, vamos dizer assim, que eu fiz mais essa passagem, essa mistura, que é que eu considero que realmente foi uma coisa mais da arte sonora e da música experimental, digamos assim, Uhum. né? Na falta de melhores termos, Sim. eu uso os mais correntes mesmo, porque eu acho que comunicam melhor, entendeu? Não ficar entrando em discussões semânticas. E E aí vários projetos surgiram aí, né? Nessa virada eu fiz parte de vários projetos com outras pessoas, né? Teve Dziga Vertov, com a Flavinha e com a Luíse. Uhum. Teve Luna Chip com Negalé e com a Marta V. Teve Terra Incógnita com o Alex Mandarino. Uhum. Teve. Cara, eu tô esquecendo, mas teve mais. Né? Eu ia te perguntar E sobre os processos colaborativos, né? Porque você teve uma série de parcerias, né, em sua carreira, né? E depois, mais tarde, eu tive com a Isabel Nogueira, né? uhum, E assim, esses primeiros eram muito baseados no improviso presencial, né? Esse Ziga Vertov, Luna Chip, dessa época aí, né? Tô considerando. Porque assim, antes disso, por exemplo, Voz do Fuego, ou era eu solo, ou era eu com banda, vamos dizer assim, né? uhum, E tinha uma base fixa, vamos dizer assim, que às vezes eu dava uma mixada diferente, mudava uma coisa, mas era uma base fixa. A música tinha uma estrutura, uma duração, coisa e tal. E a banda improvisava por cima, tinha liberdade, tinha bastante liberdade ali em cima. Mas era isso, tinha essa base que direcionava muito as coisas, né? Tinha um limite bem estabelecido. E essa improvisação, assim, não era tão livre, né? Digamos assim, né? Tanto a partir dessa estrutura quanto a partir do próprio entrosamento da banda, né? uhum. É, elas estabeleciam partes, assim, eu não ditava, mas o pessoal se arranjava ali uma certa, né, dá para dar a liga, né? Não era uma coisa assim, totalmente, não era livre improvisação mesmo, né? Vamos dizer assim. Uhum. E nos outros processos era, nesse período aí que eu estou falando, era sempre livre improvisação, mesmo, assim, sabe? É, tipo. E eu descobri que eu estava gostando muito de fazer isso, né? Por uma certa época. Com Terra Incógnita já era um meio termo entre essas coisas, vamos dizer assim, né? Tinha Uhum. essa. Tinha muita coisa já pré-estabelecida, umas bases, assim, uma estrutura. É, mas a minha improvisação vocal, né? E com outros objetos, coisa e tal, era livre. E eu vi que eu estava gostando muito de fazer isso, entendeu? Então, eu fui levando muito para esse lado. E quando eu retomei o projeto solo, em 2016, né? Uhum. Na verdade, foi até um pouco antes, mas foi mais em 2016. Teve o Cut Up Tragedy aí, que aí já era uma coisa bem. Era um projeto solo, mas assim, eu nem considero um projeto exatamente, mas um processo, vamos dizer assim. Porque era uma coisa de sair andando, a deriva, sendo guiada pelos sons. Foi meio misturado com o Atlântica. O Atlântica tinha isso num ambiente específico, né? Sites específicos atlânticos, digamos assim, né? Lugares de Mata Atlântica, Oceano Atlântico, essa relação e o que imaginando a partir daí, todas as questões políticas eu sempre vou muito pro lado da história e das mitologias também, né? Uhum. Eu tenho esse lado, eu acabo indo para esse lado, tipo, da mitologia, algo meio mágico, assim, mas não no sentido, vamos dizer assim, num sentido que aceita a construção social,
desse místico, desse mágico, entendeu? Aceita isso como uma construção social é, e é misturado com a política, entendeu? Não é algo Sim. transcendental nesse sentido, assim, separado e abstrato e intocável, né? Não é algo que se coloca numa esfera, numa outra esfera, é algo que faz parte da esfera mundana, né? Mesmo. Uhum. É, e aí eu teve essa época que eu estava trabalhando muito com a Atlântica, que era muito vinculada ao mestrado, doutorado também, que acabei fazendo em artes, mas mais por essa linha do sonoro e do pansensorial, né? Não tanto do visual, das artes visuais. Então. É, e o Cut Up Tragedy, é um processo que está parado, ainda mais parado ainda durante a pandemia, né? Porque aí era esse processo aplicado a qualquer cidade, sabe? De andar fazendo gravações e a deriva, e fazendo anotações, e colhendo fragmentos de coisas, de fotos, e construindo uma narrativa a partir daí. Né? Uhum. Vai ser um processo bem urbano, digamos assim. Massa. E é É. interessante, né? Que aí várias questões vão surgindo aí. Uhum. Inclusive, começaram a surgir questões assim, mais latentes do feminismo, né? Em que espaços eu era bem-vinda ou não, que espaços, que locais da cidade, de um ambiente, em que horas eram facilmente acessíveis a mim ou não, poderiam representar um risco, né? A minha integridade física ou não, enfim. Uhum. E aí, a partir daí, surgiu um contato com a Isabel Nogueira, numa lista de discussão, alguma coisa online. E a gente teve, por um tempo também, esse projeto. A gente tocou ao vivo algumas vezes. Uhum. E era muito baseado em troca, né? Troca de ideias, troca de textos e conversas Uhum. e áudio. E a gente é, chegou a gravar alguma coisa juntas também, mas Uhum. acabou que cada uma foi meio que pro seu lado, né? Acho que a Uhum. distância acabou atrapalhando um pouco, né? A distância geográfica. Pois é, né? É. E paralelamente a isso surgiu o Lore, né? Projeto solo, todo baseado em Uhum. experimentações vocais, que é isso que eu tô falando que, de certa forma, né, foi se formando durante todo esse processo, entendeu? Eu acho que o Lore tem Uhum. uma culminação aí de processos que estavam se engendrando, sabe? Uhum. É... E aí tem, assim, por um lado, a questão da experimentação vocal ser central, né? Da livre improvisação vocal ser o cerne, né? A ponto de partida de todo o processo, de todas as músicas. Na maioria das vezes, sem ter nenhuma base, né? Começar com a voz mesmo, depois ir acrescentando outros elementos, gravações de campo, drones, texturas, enfim. Muitas vezes a improvisação sem ter letra, sem ter nada, mas às vezes acabava lembrando letra em alguma língua, né? Às vezes lembrava inglês, às vezes lembrava sei lá qual língua. Mas, e aí eu trabalhei com algumas exceções aí também, não. Falei assim, não, agora eu vou fazer uma improvisação, mas tendo uma letra e uma bateria já gravada. Né? Uma bateria, uma música osso, ela surgiu assim, fiz uma bateria, gravei um baixo, editei esse baixo, e Uhum. tinha uma letra que, na verdade, eu fui alterando enquanto eu cantava também. Ela foi sendo, né, mexida, ela não seguiu a estrutura que ela tinha originalmente. É... Então, você tem uma série de exercícios, né, de improvisação a partir da voz, de formas diferentes. Uhum. É... E essa questão dessa personagem bruxa, né, digamos assim, Uhum. de ter uma conexão com ancestralidades múltiplas, que nem eu mesma sei quais são todas, porque minha família é amazona, né? É, Caramba. sabe-se, assim, uma coisa que eu sei, assim, que eu tenho certa como hoje em dia, nem tinha tão claro isso na época, mas é que, assim, que há uma grande presença de semitas, né? Uma mistura de árabes e judeus muito grande, muito judeu pobre, Uau.
muito árabe ferrado. Nessa É, briga, os dois estão na mesma, impressionante. Legal. e é curioso que assim que surge isso naquele momento assim, né, na musicalidade. Tem uma música inclusive Moshara que tipo eu depois eu vi e falei assim, ó, porra, isso aí parece que veio lá da Babilônia, sei lá, que veio entendeu? Que veio de um ela tem sintetizadores, tipo assim, em nenhum momento eu quero fazer um resgate, assim, um estudo, sabe, musical, ter uma coisa da partitura e coisa e tal. Não, é algo mais de entrar num certo tipo de transe, fazer algo mais instintivo mesmo, entendeu? Uhum. Mas essa música, ela, e aí, inclusive, assim, sempre que eu fazia as músicas e dava um nome, escolhia uma das palavras que eu falo, assim, nossa, essa hora parece que eu falei, sei lá, Moshara, né? Escolhi Moshara para ser o título. Depois eu dava uma busca para ver se eu encontrava essa palavra em alguma língua. E aí, curiosamente, por exemplo, essa palavra, a coisa que eu encontrei mais próxima dela foi Moshara, né? Mas que pode ser pronunciado Moshara, pode ser pronunciado com esse H, com esse aspirado, que é de uma derivação antiga do hebraico, designando o lugar onde Abraão morreu e foi enterrado. Uau. E eu adorei isso, porque, Uhum. porque tem a ver com o ser antipatriarcado, vamos dizer assim, né? O Uhum. Abraão é o grande símbolo do patriarcado, né? Uhum. E aí a música, né, acidentalmente ou não, digamos assim, de alguma maneira ela faz referência ao lugar onde ele foi morto, enterrado. Ah, yeah. Assim, o desejo de matar e enterrar o patriarcado ficou, não tá ali, entendeu? Não foi intencional, não foi algo que eu pesquisei, que eu fui atrás, mas foi algo que surgiu, entendeu? É, Uhum. então, assim, o Lore, né, que depois eu mudei para Lore Ione, porque eu lancei o álbum Ione, né? O projeto era só Lore, que foi porque eu queria um nome curto e sonoro. E teve uma vez que eu tive uma coisa de sonhar, sabe aquela coisa de sonhar também acordando, daí parecia que estava me chamando, só que na verdade não estava chamando Leandro, estava chamando desse nome, entendeu? E eu fiquei, porra, que engraçado, porque, pô, essas coisas, tem as coisas mais absurdas, né? Você imagina nesse estado limítrofe do sono, do sonho e do acordando, mas enfim, É. ficou aquilo que eu falei, bom, vou usar, eu queria um nome curto, um nome, tipo assim, eu quero um nome com 4 letras, era uma coisa meio assim, sabe? E aí eu lembrei e falei, não, vou usar esse nome, legal, gostei. E aí depois, assim, quando eu escolhi isso e lancei as primeiras músicas, não tinha Lore nenhuma. Aí depois surgiram várias. Aí quando eu fui lançar o álbum aí pelo selo, né? Isso. Já tinha um monte, foi lançado aí, pô, aí você descobre, né, nas plataformas que já tinha outras, coisas tão chato pra caramba, mas enfim. Aí eu comecei a usar o Larione. Ione era o nome do álbum, né? Fazendo referência ao órgão genital feminino mesmo, a Ione, mas, né, a- como indo muito além disso, né, como esse lugar de origem, né, de, Uhum. de, de nascimento, né, de surgimento da vida, né, e o retorno, né, na morte, né, todo esse simbolismo, digamos assim. É, Uhum. Então foi assim, achei foi um momento fundamental assim para mim. Foi um pouco complicado porque a gente lançou o álbum também às vésperas das eleições de 2018. Então foi um momento complicado para se lançar qualquer coisa, Meu né? Deus. Sim, eu lembro desse trágico momento. Como eu vou esquecer? Né? É, enfim, Uhum. mas para mim foi decisivo, sabe? Foi um marco, é, foi meio libertador, assim, sabe? Sim. E só que aí o que começou a acontecer também? Eu tive várias mudanças na vida, assim, entre assim, por volta de 2019.
final de relacionamento e várias questões, e comecei a sair mais, voltei a sair na noite, descobri também, assim, fui descobrindo no decorrer de 2018, 2019, principalmente 2019, é, que tinha toda uma outra cena de eletrônico, né, que inclusive remetia à cena de eletrônico dos anos 90, né, Olha só. de festas e coisa e tal, e comecei a ter vontade de fazer som de pista de novo também. Comecei a sentir uma falta de fazer uns beats, uns batidão, uns eletrofunk, uns techno. É, né? E aí, assim, eu sempre achei muito chata essa divisão que tinha, assim, tipo, não, se tem beat, já é muito pop. Sabe? Que é, na verdade, uma coisa eurocêntrica, né? Tipo assim, não, a música Sim. experimental, ela sai da estrutura rítmica e não sei o quê, e para. Acaba que sai eurocêntrico pra caralho, né? Resumindo. Por que música experimental não pode ter um groove? Tem beat, pode ter beat, pode ter groove, pode ter o que quiser. Pode ter o que quiser. Exatamente. Porra. E aí eu comecei a sentir falta, e aí eu voltei com um projeto, que aí eu chamei, né, do Lucy Spectra. Cheguei a lançar uma nova, base que eu tinha usado no Voz del Fuego, muito ao vivo, um eletrofunk que tem um trecho meio tamborzão de funk, assim, misturado, e uns synths puxados pro eletropunk mais antigos, mais anos 80 mesmo, né? Uma influência ali África Bambam. meio synth pop também no meio, assim, os synths, mas mais pesado, coisa e tal. Peguei essa base e fiz Ele Não, né? Botei outra letra, né? Troquei a letra, troquei umas coisas. Fiz a Ele Não, lancei, em que eu falava que vou entrar ia se fuder, que o Witzel ia se fuder. Só tá faltando o principal personagem aí se fuder, né? Ah, com Bota fé certeza. que em breve. Fechou, fechou. É, e, e lancei uma outra também, só que assim, aí eu percebi uma coisa, que eu tava me fragmentando demais, sabe? Com esses alter egos, entendeu? E eu decidi retomar, lançar as coisas como Leandro Lambert, independente de se vai ser pista, se não vai, se vai ser... Sair dessa neura meio anos 90 de ter projetos diferentes para coisas diferentes, sabe? Uhum. É. Né? Então, assim, e aí surgiu essa nova alter ego agora, Lea Luxfera, mas que ela é uma espécie de personagem, sabe, para ao vivo. Né? Ela não é vinculada, vai aproveitar para deixar isso claro agora, que não é mais um projeto que tenha uma estética sonora pré-definida, tipo, improvisação vocal, bruxaria, lore, som de Uhum. pista, uma personagem futurista, não sei o que, Luz Spectra. Não, a Lea Luxfera é uma personagem definida, mas ela pode entrar em qualquer som que eu estiver fazendo vai ser Leandro Lambert, vou usar o meu nome, chega de ficar, entendeu? Fragmentando tanto, entendeu? Resolvi unificar e o que está surgindo no momento é um retorno do texto, sabe? Da letra, da poesia, Uhum. que era uma coisa muito presente no Cut Up Tragedy, né? E no Cut Up Tragedy tinha isso de misturar línguas, né? E com Lorione, eu meio que inventava línguas, então, tipo assim, né? Uhum. Tem uma ou outra coisa que tem um trecho, né, em português ou em inglês, alguma coisa assim. Então foi uma dissolução, uma desconstrução disso. E agora eu tô com um retorno bem forte para isso, assim, de uma centralidade do texto. Né? E aí no Novas Frequências, então, não foi texto meu, né? Foram trechos de Hilda Hilst e Ana Cristina César. E eu escolhi vários trechos, mas eu fui cantando ou falando, né, em livre improvisação, né, no Uhum. Novas Frequências, em dezembro do ano passado, né? Dezembro de 2021. Massa. E agora eu tô retomando, assim, eu tô retomando isso
vou fazer com textos meus também, entendeu? Tá vindo esse lado, esse processo. Uhum. Massa, massa, ótimo. É, eu fiquei me perguntando, Leandra, qual seria o seu principal instrumento? A voz mesmo, sem é, mais delongas, ou é a exploração eletrônica? O que seria? Eu acho que oscila entre os dois, sabe? Eu acho que tem momentos. Eu tenho muito isso, né? De oscilar entre um pouco entre. Tem duas coisas que não são opostas, mas são bem diferentes, né? Vamos dizer assim. E elas, em um momento, uma está mais na frente, a outro momento é a outra que está mais à frente, né? Então, assim, em determinados momentos é uma e outra é outra. Mas pra mim, com Lori, era definitivamente a voz, né? Uhum. Com Lucy Spectra, definitivamente era é, a experimentação eletrônica, a programação e, sabe, a construção do beat, né? Era muito mais como beatmaker e produtora de música eletrônica do que como cantora, experimentação vocal. E Lori, o contrário. Uhum. E não só a minha voz. Mas assim, aí tem uma coisa aí para mim que eu considero que está nos dois lados, né? Tanto quando eu estou com a voz de frente, quanto a eletrônica de frente. Que é. Eu chamo de livre improviso híbrido, digamos assim. Uhum. Que é essa coisa da voz, do visceral, do som do corpo, né? A voz é o som mais corpóreo possível, né? É o som das vísceras, literalmente, né? Vem diafragma, garganta, boca, língua, Sim. é, com o que eu estou usando de equipamento. Mesmo que seja só um microfone, uma amplificação, mesmo que seja só o ambiente, né? Você vai ter o eco, você vai ter, entendeu? Você vai ter a escuta de como a sua voz está sendo emitida, né? Aquilo volta de alguma maneira e tipo assim, essa escuta, esse retorno é como se ele desse, é como se fosse uma outra pessoa tocando, tá entendendo? É um desdobramento, é um espelhamento, é aquilo seja um eco natural, né? Tipo, está num ambiente, numa catedral, de frente para uma montanha, uma coisa, e aquilo volta, né, como eco natural mesmo. Ou Uhum. a coisa mais eletrônica possível. Tô passando por um efeito, botei uma caralhada de efeito ali, entendeu? Botei a harmonizer, tem 6 vozes junto comigo. Sou eu, mas não sou eu, né? Tem um baixo, tem um Aham. barítono, tem uma soprano, sacou? Tem tudo isso Sim. ali, né? Você Presente, constrói tem seu distorção, próprio. tem delay, aquilo, né? E aí eu canto também a partir dessa escuta e dessas coisas que estão voltando, que não são totalmente controláveis, né? Uhum. Eu gosto muito de trabalhar também com essa dinâmica do que é controlável e do que não é, né? Do que está Uhum. pré-delimitado. Tipo assim, eu programei uma bateria, né? Eu editei o baixo, tá ali, ele tá pronto, tá aquela base pronta. E o que vai ser por cima? O que vai ser por cima pode ser. Aí vai ser livre, entendeu? E, Uhum. e nessas dinâmicas também. Não é tipo assim, eu não pretendo calcular, ter esse controle exato. Ah, vou fazer assim, então no compasso tal, blá, 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 o negócio vai retornar e eu vou responder. Não, eu quero mais é que seja num estado de improviso, fluxo mesmo, entendeu? Eu gosto disso. Tem uma coisa meio que do transe, de eu entrar naquilo como se fosse uma espécie de ponto, mantra, entendeu? Uhum. Isso ter uma. Me levar a um certo estado alterado, entendeu? Eu Saquei. gosto é disso. Desse tipo de construção, entendeu? Que leve a esse. É o mais interessante da música, né? Quanto mais estados alterados, né? Enquanto se faz música, melhor, pô. É. Sem E quando precisar você consegue entorpecer. produzir isso no outro também, né? Levar o É, outro junto, aí é que o melhor negócio. ainda, com certeza. A viagem é Tem que show, e realmente quando você conta. percebe que está rolando um show, entendeu? Uhum. Tipo, teve um show no aparelho, sei lá, sei lá, 30 pessoas no show. O aparelho era um lugar pequenininho, né? No Rio, não existe mais.
devia ter umas 30 pessoas ali, não era uma multidão, entendeu? Mas, cara, você olhava, você via que tava rolando, entendeu? Isso aí é o que satisfaz, né? Aí aquilo vai rolando Verdade. feedback, né? Aquela. Aham. Parece que nem distorção no amp, né? Assim, que nem a guitarra no amp, vai rolando aquele. Vai crescendo, né? Uhum. Poxa, isso me faz pensar no seguinte: música experimental nem sempre é algo que agrada a plateia, né? Nem sempre é algo que atinge um grande público, né? É até Uhum. mais efetiva em lugares pequenos, né? Com uma pequena margem de público, inclusive, né? Mas você já teve experiências de, por exemplo, um determinado show, haver uma resposta que não era tão positiva assim, ou de pai, até não sei o que É, seria. assim, na verdade, eu tive poucas experiências de tocar em lugares muito grandes, né? Uhum. Assim, é... E às vezes que eu toquei em lugares muito, muito grandes, eram momentos em que, assim, eu era uma pessoa mais, assim, como é que eu vou dizer? Não é tímida, não é o modo exato, assim. Eu era mais, assim, mais fora do planeta mesmo, vamos dizer assim. Tipo, vamos dizer que, assim, vamos dizer que hoje em dia eu me reconheço, assim, como num lugar em que eu sou meio ET mesmo, assim, meio fora da casinha, não sei o quê, e tô de boa com isso, né? Tá ok, tá bom, se assim, beleza. Então eu me solto, eu falo de boa, sabe, eu consigo me colocar, me expressar bem, entendeu? Tipo, até uma certa época eu não conseguia. Era uma coisa assim que eu nunca entendia o que as pessoas estavam querendo dizer. As pessoas também nunca entendiam o que eu estava querendo dizer. Eu vivia numa outra, sabe, numa outra frequência, assim, uma coisa meio neurodivergente, que ainda não foi identificada para que lado, entendeu? Mas assim, Saquei. depois de muito tempo, eu estou fazendo terapia não sei quantos anos também, sei lá, 13 anos. Tipo, Ah, então é. eu consegui trabalhar de formas diferentes. Então, para mim, hoje em dia, isso é uma coisa muito mais, um lugar mais tranquilo. Mas assim, nessas épocas, assim, mais anos 90, uma parte dos 00, ainda era muito desconfortável para mim se eu não conseguisse, assim, se eu não conseguisse entrar nesse estado de, de transe, né? De estado de consciência alterado durante o show, se eu Uhum. tivesse muito consciente, assim, muito racional ali, para mim, era extremamente desconfortável. Uhum. Então, assim, por mais que as pessoas estivessem gostando e tô vendo lá, o pessoal tá dançando, o pessoal tá, entendeu? Sim. Ninguém vaiou, as pessoas aplaudiram, mas assim, aquilo era muito esquisito para mim, não era aquilo que eu queria, entendeu? Então Uhum. eu procurava sempre ir criando essa, sabe, as condições para que eu chegasse a esse estado, porque era isso que me deixava confortável ali, era isso que me dava prazer em fazer um show, entendeu? Uhum. E assim, em lugares grandes, as poucas oportunidades que eu tive, eu me senti um pouco desconfortável, sabe? Uhum. Eu acho que hoje em dia não teria problema mais, entendeu? Porque é isso, eu já consegui lidar, ter estratégias, ter táticas de lidar com isso, de trabalhar com isso. E isso eu falei do controle, né? De gostar mais da improvisação do que do controle, né? Mas, Uhum. assim, de certa forma, é um controle sobre. Aprendi a ter um controle sobre a produção de um certo estado mental, vamos dizer assim. Uhum. E aí isso já me deixa bem em qualquer situação, entendeu? Desse tipo. É, mas, assim, em ambientes grandes, eu acho que realmente foi uma experiência que eu não gostei tanto, mas que eu gostaria até de ter de novo para perceber como é que é agora, entendeu? Saquei. Mas, assim, essa coisa de vaiar, de hostilizar, coisa e tal, Uhum.
Olha, eu acho que eu só tive um. Eu lembrei agora. Nossa, teve um show que foi desastroso. Eu lembrei desse show. Esse show foi desastroso. Mas, Cara, e nem era tão experimental, era com Voz da Fuego, então assim, tudo tinha beat, entendeu? Tinha até canção, sabe? É, mas foi num lugar que era mais assim, era mais de rock and roll, Mauricinho, São Paulo. isso é péssimo. Sabe? Tipo hamburgueria de roqueiro, sabe assim? Terrível. E aí, assim, tava vazio, tipo, não deu certo a noite. O show parou no meio, porque, olha só, eu achei que fosse um problema no meu equipamento, mas é isso, o show parou no meio, e os filhos da puta. Aí um dos donos do lugar, gerente do lugar, sei lá o que, tava bêbado, ainda falou uma coisa escrota, assim, uma coisa extremamente misógina. Cara, eu Putz. nem lembro o nome do lugar, eu sei que o lugar faliu, não existe mais. Felizmente o lugar faliu, foda-se. É, E que fique apagado da história. que fica apagado da história. Eu queria lembrar até para falar mal mesmo do lugar e as pessoas saberem quem é o cara, queimar o filme, entendeu? Mas não tô lembrando. Foi ali por cerca de 2007, 2008. Acho que foi mais para 2007, 2007, 2008, por aí. Aham. É, E aí o cara falou uma parada misógina, machista, assim. Eu tava assim, eu tava no momento merda, entendeu? Eu não soube responder aquilo, dar a resposta que ele merecia, entendeu? Uhum. Então, assim, saí dali humilhada. Que triste. E o pessoal ainda disse que o cachê era um cachê merda, era tipo, sei lá, R$ 300, entendeu? Uma coisa Oh, assim. E ainda resolveram me pagar meio. E eu tava com a baixista junto, não era só eu sozinha. Ainda resolveram me pagar meio, porque já que o show tinha parado no meio, eu não pagar meio cachê. uhum. Então, esse foi um desastre. O que me consolou é que tinha um grupo de meninas, gente boa pra caralho, não lembro o nome nenhuma delas, mas tinha um grupo de sapatão que foram super gente boa. Eu falei assim: não, olha, não, esse lugar aqui não. É um lugar de playboy, a gente só veio aqui pra ver vocês. Vamos sair, vamos encher a cara agora. Eu teve um grupo que me acolheu depois. Ao menos isso. Ao menos isso. Mas assim, teve esse que foi desastroso. Que, assim, mas é aquela coisa, miscasting, né? Não era pra. Eu tava com erro de branding aí, sabe? Tipo, as pessoas estavam achando que eu ia apresentar uma outra coisa, um lugar que não tinha nada a ver, me chamou para fazer uma. Entendeu? E aí deu tudo errado. E na verdade não era problema do meu equipamento. Eu descobri que esse problema dava quando o lugar faz gato. A rede elétrica não é aterrada, não é feita certa. Estavam puxando gato no lugar. O lugar ainda era. Pessimamente regulamentado, enfim. Exatamente. Tudo bonitinho, hambúrguer caro, drink de Aham. 30 conto, mas eles estavam puxando energia Caramba. na base do gato. Porra, nem, pô, já tava sem pagar a luz, né? Podiam pagar o cachê direito pros músicos. Verdade. E olha que não foi um cachê da época do pague quanto quiser, não, né? Que seria algo pior ainda, né? Eu já passei por isso, por receber cachê, entre aspas, de R$ 10. Uma humilhação, entendeu? A gente tem que denunciar isso, entendeu? Não, tem que parar de topar, tem que falar que É, rola, entendeu? Que não pode, e é isso aí. é, é Não, porque é isso. uma coisa assim, tipo, às vezes um lugar que tipo, é, é de graça para as pessoas entrarem. O cara vende cerveja a um preço barato, tipo, sei lá, que nem no Rio tinha o Plano Belapa, sacou? Do Fernando. Uhum, Era ali, né, lugar na rua, sabe? Qualquer um entrava, chegava ali, via. Era só um experimental, qualquer maluco fazendo qualquer doideira, entendeu? Que tinha. Aí você tocar ali em troca de parte do que eles vão estar ganhando de lucro na cerveja, beleza, sacou? uhum, É uma. Faz sentido, sacou? sim. Você vai lá, de repente você vai sair com uma ajuda de custo, né? Uhum, Agora, tipo, porra, não, entendeu? Sei lá no lugar de Playboy e aí deu tudo errado.
o cachê já era baixo. É isso. Tipo, eu acho que a gente tem que ter essas coisas. Mas não, já não tope se o cachê foi esse, entendeu? Nesse tipo de lugar. Não Pois é. é. Já estão te desvalorizando. Sacou? Não vai. Exatamente. Não tem como. Pô, não toca. Não. Ah, não podemos pagar mais. Tá bom, eu também não posso tocar. Pronto, acabou. Simples assim. Foda-se, entendeu? Essa Foda-se. divulgação não vai ser tão maravilhosa assim, sabe? É, Não exatamente. vai, não é. Pronto, acho que a gente já encerra a nossa primeira parte. Agora podemos partir para a segunda, que é a das Tá escolhas. bom. Então, a primeira faixa que a gente vai escutar hoje é de um projeto chamado Self and Inhumanoids, né? Lá dos anos 90. Lá dos anos 90. Achei no seu SoundCloud, né? Você tem um trabalho ali, né, que você resgata, né, suas gravações antigas e as reside lá, né, no SoundCloud. Aham, ali tem algumas ali, mas tem mais. Em breve vou botar mais na pista. Ótimo. Pronto. Agora vamos poder tocar, né? Na verdade, a gente tem um limite de tempo, né, em cada uma das músicas que a gente vai tocar hoje, né? É, Antigamente era 4 minutos, né? Mas com a entrevistada anterior do programa, Silvia Cogni, ela deu uma ideia que era genial. Que tal 4 minutos e 33? 4 minutos e 33, né? Por que Boa, não? boa. Pois é. Ah, Como essa é uma música que dura menos de 4 minutos, então a gente vai tocá-la na íntegra. Vamos nessa.
Sério Gosto muito também. dessa. Tempão que eu não via. É, bom, é uma parceria com o Marcelo Self Sim, Dias, né? é. E conta aí o Sim. processo de composição que você teve com É, ele, mais ou assim, menos. o Selfie Humanoides era o seguinte, tipo, o que que aconteceu? O Marcelo começou a ter o projeto dele Selfie, né, em 91, e eu comecei com o Humanoides em 92. E aí o Humanoides era sempre músicas minhas, né, que eu começava a fazer, assim, melodia, letra, coisa e tal, e a gente gravava junto. Mas ele produzia mais, ele ficava mais na produção, programação, produção, né? É, e o Selfie eram músicas dele, né? Ele, composições dele, coisa e tal. Mas às vezes ele me chamava para participar, para fazer alguma coisa, para fazer um vocal, entendeu? É, e aí houve um momento que a gente juntou, né? Acabou juntando as duas, aí Selfie e Hermanoide. Ao invés de dar um terceiro nome, a gente simplesmente juntou os dois nomes. É, e essa música aí, ela foi uma mistura desses processos, né? Digamos assim, porque estou aqui tentando lembrar, né, de tudo. A letra é minha, vocal meu, a melodia, eu acho que a gente fez meio que junto, ele botou uma coisa, eu botei outra, a partir da voz, se fez alguma coisa, tocando, agora equipamento, né? É o DX7, a gente já estava com DX7 nessa época. Uhum. Eu acho que acho que nessa época a gente estava com módulo também, módulo MIDI, que aí dava para criar mais camadas. É... E no caso de Um delay som? analógico, que rola no final, né? Dá pra perceber que tem um delay Ah, sim. analógico ali. Sim, sim, sim. Cara, era um hack, cara, eu corri muito atrás de achar esse delay de novo. Eu acabei vendendo, depois eu me arrependi amargamente de ter vendido. Era um hack da Ibanez. Ah, caramba. Maravilhoso, cara. Eu me arrependi muito de ter vendido. Eu só perdi a dor de ter vendido esse delay. É, na época, assim, da Lore, aí eu achei, aí eu resolvi que, tipo, um que poderia ajudar a substituir seria um pedal de delay analógico da Electro Harmonix, aquele... Como é que é? Peraí, tá aqui. Peraí que eu peguei. Ah, tudo bem. Esse aqui, Memory Toy. Hum. O Memory Toy me fez sentir menos a perda Ah, desse hack da Ibanez. E sim. aí também teve um momento que eu consegui comprar um usado, um Space Echo Boss, Uhum. que aí também aí me supriu, Ufa. porque eu gostava muito desse delay, eu gostava muito de usar ele para voz e fazer essas. Uhum. E assim, que eu me lembre, o processo dessa foi esse. É uma música que foi feita bem junto, assim, bem junto, eu e o Marcelo. E a gente usava uma bateria eletrônica. No início do Inner Humanoids, era uma DR 550 da Boss. E aí, em algum momento, eu acho que a gente trocou para uma DR 660, se não me engano, ou se a gente foi direto para uma DR 5. Mas eu tô achando que esse som de bateria ainda é da primeira, da DR 550, que na verdade é um som bem característico de bateria do Humanoid, Selfie Humanoid, sabe? E Acho que dos eu até materiais. compraria uma bateria dessa de novo. Pô, Oh, porque é muito legal, né? Tu programa, chega lá, play, tá, só com a bateria. Pequenininho, levinho. hum, muito funcional então, massa. É. Caramba. Mas eu noto assim, né? Tem uma inspiração sci-fi ali, né? Ao meio É, noturno, né? Digamos tem, assim. tem uma coisa assim no synth, né? E essa coisa também dramática, assim, né? Gótica, dark Ah, wave. sim, sim. Dark Wave, E, exatamente. e a letra, e assim,
essa voz meio rouca, meio indefinida, né? Essa Uhum. voz rouca de gênero indefinido aí que eu faço. Meio É, restada também, né? Eu tô lembrando que nessa época eu tinha muito é, esse desejo de não soar feminina, sabe? Não, que a minha voz não soasse uma voz de mulher. Eu Uau. tava bem com essa. Assim, é curioso, né? Porque na época não tinha essa discussão de gênero, essas coisas que tem hoje em dia, Uhum. mas assim, é, me incomodava profundamente que a minha voz soasse muito feminina, entendeu? Então até tem músicas dessa época que eu até brinquei com o oposto disso. Assim, não, vamos deixar só. Vamos deixar só a feminina. Foi um trabalho, assim, sabe? Mas era difícil, entendeu? A princípio eu queria, sei lá, eu queria que parecesse é, as coisas que eu gosto, as coisas que eu mais ouvia, as vozes que mais me interessavam era tipo Blixa Bargeld, do Neubauten, sacou? Uhum. Mivek Ogre, do Skinny Pup, sabe? Peter Murphy, do Bauhaus, assim, tipo. Era essa galera que eu tava mais ligada e eu queria parecer, sabia que eu nunca ia ter aquele gráfico, coisa e tal, mas eu queria levar uma coisa, entendeu? Levar elas pra esse lado. E, tipo, Uhum. e é curioso, né? Porque se fosse hoje em dia, assim, claramente eu entraria numa questão de gênero aí, de não binariedade, entendeu? Em Uhum. retrospecto, podemos dizer que isso já estava ali de forma não consciente, né? Vamos dizer assim. Uhum. E... Mas é interessante, porque eu sempre tinha isso que eu falei, né? De ter um lado, ficar mais na frente uma hora, outro. Aí ao mesmo tempo eu disse, não, mas por que que também não posso soar forte, soando feminina, né? Por que que eu também não posso? Então eu também quero fazer do outro jeito, entendeu? Então também, Sim. É, né? assim, eu sinto também que é claro que há uma correspondência a um determinado gênero, né, de música gótica, música noturna, música, mas também há é, um mistério, né, nessa música que me faz pensar na própria é, vontade de dizer, olha, nos descubram de alguma maneira, vocês vão ter que se ligar em relação ao que nós estamos fazendo, nós não queremos nos comprometer com isso. Você sente disso de alguma maneira também? Não sei, não entendi muito bem. Fale mais, fale mais, fale mais. Sei lá, é porque quando a gente lida com as expectativas do mercado, o mercado obviamente quer que a gente ah, trabalhe dentro de determinados tipos de conteúdos, né? E daí a sua música, né, se chama Ranch Conjunction, né? O que seria isso para as pessoas? Olha, nossa, isso aí é uma viagem, toda uma viagem, né? Assim, isso bem nessa época em que eu me sentia muito deslocada, assim, né? Vamos dizer. Então tem muito a ver com esse sentimento de não entendimento, de não fazer parte, de não, sabe? Se range é tipo é um sentir arrancado de um comum, sabe? Tá, existe um comum aqui. Existem vários comuns e eu não me sinto dentro de nenhum deles, Sim. sabe? Assim, gostaria, não é uma coisa tipo assim, né, sabe? Ser diferente, né? E o diferentão, a diferentona. Não, era uma angústia muito grande, entendeu? Uhum. É, e o conjunto, a conjunktio é exatamente é o contrário, é o desejo de ter essa sensação de união, de fazer parte, Uhum. de ser entendida, de ser aceita, né, num certo grau, digamos assim. É uma referência à alquimia, né? Sim. Na época eu estava lendo, uma das coisas que eu estava lendo era o livro, era o Alquimia, da Marie-Louise von Franz.
Marie-Louise von Franz falando sobre é, o, os desenvolvimentos, assim, os simbolismos da alquimia segundo os estudos do Jung, né? Uhum. Então, e a conjunction, é, vários significados aí, né? Era da união das diferentes partes de si mesmo, né? Uhum. Arruma uma Teresa, a um self, né? Na questão junguiana, né? Não do nome da banda. Mas, claro, o Marcelo botou esse nome no projeto dele de self também, fazendo uma referência a esse Uhum. conceito de self do Jung, né? Uhum. Mas, assim, era essa busca de desfragmentação, né? De ter essa conjunto das diferentes partes da psique de uma forma em que te dê alguma paz, né? Que te dê algum, Sim. né? E a incapacidade de chegar a isso, né? Era o reconhecimento desse estado fragmentário, assim, é o wrench, Uhum. esse permanecer arrancado até de si mesmo, digamos assim. Muito profundo. Era, era uma forma de expressar um pouco esse estado, digamos assim. Sim, sim, sim. É. Fascinante, fascinante mesmo. Vamos partir agora para a próxima faixa, né? Que é do projeto Tsiga Vertov, né? A parceria que a Leandra teve, né, com a guitarrista, né, Flávia Goa, ou Flávia Goa, né, que eu conheço também, super querida, e com Luiz, deixa eu ver Luiz e aqui, Simões. Luiz Simone. Luiz e Simões. Uhum. Me fale aí, como é que esse projeto começou e como é que... Então, isso partiu, a princípio, da Luíse. Eu não lembro se a Luíse viu. é, Eu acho que ela chegou a ver uma apresentação, é, eu e Flavinha, no plano Belapa mesmo, né? Uhum. Como Voz da Fuego, né? Eu tocando Voz da Fuego e a Flavinha acompanhando. Porque aí com Voz da Fuego, às vezes era assim, às vezes eu fazia sozinha, às vezes eu fazia só com a baixista, que era a Flávia Opa, Cury, momentinho, né? momentinho. Às vezes só com a Flavinha. A mais constante foi a Flavinha Gomes, na guitarra. Às vezes com banda completa, enfim. Eu acho que a Luísa, assim, a gente frequentava muito o Plano Belapa essa época, entendeu? Ia lá, bebia uma cerveja, via o que... Às vezes você nem sabia quem ia estar tocando, você ia, né? Uhum. Foi um lugar muito importante para a cena experimental, nós e, enfim, tudo, tudo por aí no Rio de Janeiro, né? Uhum. Digamos que todas as outras coisas que rolaram depois meio que surgiram, todo mundo ia no plano B, todo mundo que fez alguma coisa depois, o pessoal do aparelho que acabou de ir no plano B, o pessoal do fosso ia no plano B, tudo, tipo assim, né? Aham. É, Sim, sim. É uma. E eu acho que a Luísa, a gente se via por ali, a gente se falava por ali, ela viu a gente, e ela teve ideia de, pô, vamos fazer uma coisa mais baseada em improvisação e coisa e tal, e eu ando mexendo no Piodata, fazendo uns barulhinhos aí no Piodata, umas coisas, também pegando, ouvindo umas coisas, fazendo uns loops, assim, tô muito nessa de trabalhar com os loops e Piodata, mas não vejo muita graça de ficar só nessa, sozinha. Vocês topam a gente fazer umas coisas assim, tem que ser improvisado. Chegar na hora, não tem ensaio, não tem nada disso. Eu boto uma coisa, você começa a fazer outra, e ela vai e faz outra em cima. Aí eu vou, porra, eu super topo, vou me amarrar e fazer isso, entendeu? É... E assim, além de fazer voz, eu não quero fazer, eu quero pegar umas coisas, assim, uns objetos qualquer, tipo assim, principalmente coisa que ligada ao universo caseiro da mulher, né? Vamos dizer assim, pegar esse clichê, assim, tipo, tanto pelo lado da dona de casa, né? Pegar panela, é, mixer, o mixer daquele de misturar coisa de comida, né? Uhum. Vai quanto pelo lado da moça que se arruma, né? Tipo, o secador de cabelo, a lixa de unha, tipo, e fazer barulho com essas coisas, né?
Pegar o Uhum. atrito dessas coisas, o noise dessas coisas, e usar isso, e a voz, né? Usar isso e voz. E a Flavinha na guitarra. E assim, acabou que com o tempo a gente foi misturando isso também. Eu acho que em determinado momento a Flavinha também mexeu no Biodata, eu também fui, entendeu? Eu acho que tirando a voz, que acabou que só eu que fiz voz mesmo, mas eu acho que o resto, no final, a gente tava já, entendeu? Misturando isso tudo aí. Ótimo. E vamos ter E um. mas a gente fez bastante, a gente fez várias músicas, né? Foi uma coisa que rendeu. A gente tocou no Parque Lage, tocou no Plano B, tocou no Circo Voador, uma coisa no festival, música experimental que teve lá. Uhum. Bacana. Uau. Interessante histórico, pô. Vamos escutar a incrível encantadora de números, né? Especialmente dedicada a Ada Lovelace. Vamos saber quem é Ada Lovelace depois. Vamos ouvir primeiro aqui. Muitíssimo bom. Também é É, muito tempo que eu não vi. sim, sim. Eu fiquei curioso em relação ao processo da gravação, né? Você contou como vocês se organizavam, né, entre si na composição, na improvisação, né? Vocês faziam isso em estúdio mesmo ou ao vivo de fato, né? Ou as Não, duas na coisas? verdade, nenhum dos dois. Tipo, É. essa coisa porque ao vivo era isso, né? A gente partia de alguns fragmentos, algumas coisas, a gente improvisava. Na verdade, eu estava falando mais até do ao vivo, né? E aí a gente improvisava livremente por cima. Agora, esse esquema, na verdade, foi um esquema muito parecido com quando eu fiz com a Isabel Nogueira, misturando a Lectire, entendeu? Uhum. Era. Alguém começava, fazia uma coisa e as outras mandava o arquivo, aí outra fazia uma coisa por cima, aí a terceira terminava, entendeu? Hum. Era acrescentando camadas.
E dessa vez, se não me engano, quem começou, se bem me lembro, quem começou foi a Flávia. Ela fez um drone de guitarra, com muito efeito, uma coisa bem difusa, assim. Ela deu tom, né? Assim, criou essa coisa. Depois veio para mim e eu criei uns ruídos com papel laminado Uhum. no efeito, no delay, coisa e tal. E gravei as camadas de voz, né? Diferentes camadas de voz. E um synth, eu gravei um synth também. Você vê que tem Uhum. um, Sim. tem um sintetizador. Eu acho que foi. Acho que foi até um que tinha dado defeito, eu consertei. Um, um Alesis Micron. Uhum. Acho que eu usei o Alesis Micron. Um som ali que eu fiz. É, E aí depois a gente mandou para a Luíse. É isso que eu tô falando, o negócio foi mudando. Geralmente, no início, a Luíse começava com uma coisa, mandava para Flávia, e depois ia para mim, entendeu? Tipo, seguia uma Uhum. ordem assim, tipo, da base, guitarra, voz, né? Depois isso foi mudando. E aí, no final, é que acho que foi para a Luíse que botou essa coisa do motor, sabe? Um som meio de motor, Uhum. ela criou umas edições, uns loops com motor, umas coisas assim, esse atrito, assim, ela acrescentou mais uma camadinha de atrito. Uhum. Interessante. É, pois é, para quem não conhece, Ada Lovelace foi a primeira programadora de computador na história. Antes de Né? existir um computador, Antes o de que é existir mais um computador, que é incrível. mais impressionante. Filha do famoso escritor Lord Byron, né? Uma das filhas, na verdade, porque o sujeito era É. pulava cerca ali, ia colar, mas ela era filha da esposa, de fato, né? Registrada, né? Aí consta que, tipo assim, ela quase não conviveu com ele, né? Que Aham. ele. E aí. E ele é essa coisa, esse lado, né? Poeta, artista, porra louca. Porra louca. E, e a mãe era matemática, a mãe era excelente em matemática. E Uhum. aí, até por raiva do pai, por identificação com a mãe, ela vai para matemática também. Ela é absolutamente genial na matemática, né? Sim. É, e se corresponde com Babbage, né? Que está inventando a, a máquina lá de Babbage. Esqueci o nome. Como é que é? Caralho. A gente vai lembrar, Analytical né? Engine, né? Isso. Né? E aí ela simplesmente concebe, né? é, todo o conceito de software, de programa, Uhum. né? A partir do protótipo dessa máquina, ela começa a conceber o que viria a ser a base dos primeiros programas. É Uhum. muito doido isso, né? É, A mulher é doido. realmente é uma coisa impressionante mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E o que eu noto nessa peça em particular são três processos, né, de composição eletroacústica ou eletrônica, né, sendo comungados, né, ali, né, do música concreta, né, ou seja, da gravação do ruído e sua expansão, Uhum, né, o sim. sintetizador, né, sendo tocado por você, Leandra, né, Uhum, tem também a guitarra, né? O sim, soundscape, né? De Flávia, sim. né? Enfim, e é uma música muito rica. Se a gente para e ouve, né? Com ouvidos assim sem maiores expectativas no que diz respeito à estrutura, né? Mas a riqueza está no processo, né? Que está ali, né? Eu acho isso muito bacana. E o conceito que amarra isso tudo é Ada Lovelace, né? Essa ideia dela como encantadora de números, né? Porque isso foi uma alcunha que ela teve em algum momento, né? Dizer que ela é uma encantadora de números. Eu acho isso genial, assim, essa ideia de. Eu imaginei meio como se ela realmente é,
sabe quando o que pessoas com transtorno do espectro autista que têm visões, né? O que antigamente se chamava de Asperger, mas não se usa mais essa denominação, né? Mas a pessoa, tipo, ela escuta determinados sons e vê números em determinadas cores, e esses números dançam, então dali ela, se falar uma conta para ela vê o resultado da conta, mesmo sendo uma conta absurda, sabe? Tipo, sabe essas narrativas de pessoas que têm esse tipo de, né, de neurodivergência? Eu imaginei como se ela fosse uma figura que realmente visse os números no espaço dançando e encantasse os números. Então teve essa construção fictícia, assim, para fazer a música. Uhum. Massa. O que, na verdade, assim, a primeira fisgada que eu tive, né, quando eu passei no seu SoundCloud e vi o nome Dziga Vertov, foi justamente o nome do cineasta, né, batizando Sim. esse projeto, né, Dziga Vertov, né, O Homem em Sua Câmera, para quem ainda não assistiu, recomendo assistirem, né, é um filme fabuloso, ainda muito à frente do seu tempo, com certeza. Sim, é maravilhoso, né? Eu fiz faculdade de cinema. Quem veio com o nome, na verdade, foi a Luíse, né? A Luíse que veio com a ideia de trazer o Dziga Vertov. Eu falei, legal, tipo, uma coisa, tipo, pô, assim como o Dziga Vertov teve, né, o Cineolho, de certa forma trazer um pouco disso para a música, né, para o som, tinha um pouco essa pretensão, no sentido positivo de pretensão. Conceber trilha sonora sem ter exatamente uma imagem cinematográfica, a não ser aqui. Sim. Isso é bacana. Eu gosto muito disso também. Joia. Bom, a terceira peça que a gente vai escutar é do álbum Lori Ioni, né? E se chama Sonina Etno. Ou Sonina Etno. É assim que se fala? Pode ser. É inventado. Então vamos nessa. 4 minutos e 33, porque essa é mais longa.
4 minutos e 33. E eu fico doído em ter de interromper. Mas pra quem quiser escutar, escute no álbum Lori Yoni, né? Um álbum fantástico. Adoro esse álbum. Sério Ai, mesmo. que bom. Tem algo que Passaram pelo selo aí da Bahia. Ed. Exatamente. Foi justamente por causa desse álbum que eu conheci Leandro Lambert. Certamente. É uma faixa complexa. Eu fico de cara com o coro que é construído nele, né? Com as suas vozes, né? E me conta aí como é que surgiu. Essa foi assim, foi uma sessão que eu realmente entrei muito em transe, né? Ela foi gravada, eu já estava morando aqui na região, aqui em Visconde de Mauá, aqui na beira da mata, né? Digamos assim, nas bordas da Mata Atlântica, nas bordas da Serra da Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, né? Nas bordas da mata. Uma outra casa, assim. É, e eu tava com esse. É um efeito que eu adoro. É o. Cadê ele? Ele tá guardado. É um efeito de voz da TCL que ele é muito intuitivo, né? Ele é todo de toque, assim. Uhum. Então, e você sai meio que misturando os efeitos você sai escolhendo as vozes no harmonizer, ali também em tempo real, entendeu? É, E ele tem um looper também. Então você pode ficar criando loops também em improviso, on the fly, né? Uhum. É, E eu fiz uma sessão, assim, tipo de ficar gravando. Eu botei se não me engano, foi aquele HN4, sabe? Uhum. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu botei. Não, não, não. Acho que eu não. Eu não lembro se eu cheguei. Acho que eu botei o HN4 e um microfone gravando no ambiente, entendeu? E um microfone ligado no efeito. Uhum. E fiquei só. Fiquei, sei lá quanto tempo. Eu fiquei muito tempo só cantando e criando loops e cantando em cima do loops e modificando o loop. E foi isso. Eu estava usando o HN4 não como microfone, eu acho. Não, estava com o microfone e pegando a gravação de estudo, entendeu? Então eu Uhum. fiquei gravando direto ali, no gravador digital e, e, e passando por esse efeito. E aí depois eu peguei esses arquivos e fui escolhendo trechos, editando, fazendo, criando mais. Já tinha muita superposição, né? Com essa história de ficar lupando e cantando por cima do loop, cantando de novo por cima do loop, com harmonizer, né? Então foi criando já várias camadas. E aí eu ainda editei, ainda criei mais camadas depois, né? Na edição, né? Editando Uhum. esses arquivos. Porque era um arquivão, assim, foram alguns arquivões, assim, né? Direto. Teve poucas interrupções, porque era uma coisa. Chegava um momento que dava um esgotamento, e aí eu parava, e aí voltava. Foi uma coisa, assim, bem de entrar em Uhum. transe mesmo. Uhum. E, e aí depois esse outro processo de editar, né? Uhum. E foi isso. É só voz mesmo, voz e efeito, né? Uau. Só a minha voz com efeito e gravado dessa maneira. Uau. Fabuloso. E fico. Mas assim, eu sinto que há um Ah, não. padrão. Tem um momento que aí eu botei na gravação, tem um momento que eu botei uma bateria, né? Teve um momento que eu botei uma bateria na gravação Sim, depois. sim, sim, Mas sim. tem um ritmo que é que é feito com a voz também, entendeu? Ah. Tem um ritmo que também foi feito com a voz, nesse Uhum. esquema do loop. Mas tem uma parte lá no meio que entra um tum, 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 tum mais tribal, e aí Sim. sim eu botei uma bateria. Bem depois. Mas a música toda surgiu desse outro processo, entendeu? Inclusive, eu acho que ela também ela poderia existir sem essa bateria que eu botei. Mas
Poxa. É uma faixa que surge num momento que eu sinto que o álbum, né, se torna cada vez mais xamânico de fato, né? Tem faixas que são mais orientadas para dança, né? Sobretudo a segunda faixa, né? Mas a narrativa do álbum se constrói, né, de uma forma mais mística, mais xamanística até, né? E como é que você se ligou nesse tipo de poética, né, para que a Lores, né, de fato surgisse, né? Aquilo que eu estava falando no início, né, esse estado de transe e de alteração, de estado alterado de consciência e de realmente entrar nisso, viver isso e, se possível, proporcionar isso também, né? Fazer com Uhum. que as pessoas também entrem nessa onda. Sim, sim. É, que é uma, assim, eu poderia realmente usar, eu já usei, né, o termo tecnoxamanismo, né? Uhum. Tem uma conexão com a ideia de ancestrofuturismo também, tem isso tudo aí, né? É, agora, o que acontece? Por que eu não tenho usado tanto o termo xamanismo, né? Porque Hum. eu percebi que, num certo momento, é, uma corrente muito assim, nova era, jovem místico, Ih, rapaz. estava usando de forma bem equivocada o conceito Ai, de xamanismo, caramba. entendeu? De uma forma assim de mercantilização de práticas e crenças e apropriação cultural, várias questões aí, entendeu? Então Uhum. eu não queria ser confundida com isso, né? Então eu parei de usar tanto esse termo, mas Aham. assim, é sim isso. É uma prática xamânica, vamos dizer assim. Sim, sim. E o álbum foi construído com uma narrativa de um processo xamânico mesmo. Assim, você pode realmente entrar num. Eu procurei desenhar esse arco, né? Inclusive, a primeira e a última música, elas são parecidas, elas têm um tom e uma dinâmica parecida, Uhum. é proposital, entendeu? É a entrada e a saída da caverna, entendeu? Né? Você pode pensar como um culto órfico, você pode pensar como em várias tradições, em várias, né, é, várias práticas, inclusive as práticas que você inventar também a partir disso. Né? Nice. Então, a ideia de tecno-xamanismo é que assim, tem, isso existe em qualquer. Isso pode existir em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer. Entendeu? Tipo, a gente reinventa e recria práticas no tempo que a gente vive, né? Na sociedade que a gente vive. Não é a retomada de um passado, de uma coisa que. Não, é a retomada disso de forma diferente, do aqui e agora para o ali adiante. Né? Uhum. É, e assim, a ideia de xamanismo como uma espécie de prática e possibilidade é, espiritual e material, digamos assim, né? Porque eu não gosto da dicotomia clássica ocidental que se cria entre espírito e matéria. Uhum. Isso para mim é uma das origens de vários problemas, né? É, e que assim, e que isso não está necessariamente vinculado a uma ou outra tradição. Claro que existem, e isso existe em várias tradições, mas assim, né? Então, quando você fala xamanismo, muitas vezes a pessoa pensa no xamã, só o indígena xamã, né? É, e, mas tem, na verdade, xamã tem em várias culturas, eu vejo muito Uhum. como um estado religioso bruto do ser humano, sabe? Assim, mais Sim. bruto no bom sentido, bruto no sentido de é, ser produtivo, dinâmico, livre, né? Primordial, Livre no sentido assim, claro que tem certas
regras, procedimentos, inclusive, porque senão você pira. Vai e não volta nunca mais. Né? Foi e nunca mais voltou. Claro que tem uma série, né, mas assim, de não ser submetido a algo institucionalizado, é algo não mercantilizável. Né, o pessoal até se diz xamã e vai vender um curso de uma vivência de sei lá quantos R$ 1.000. Mas ele não vai conseguir vender a experiência de fato, o acontecimento, a consciência alterada. Ele vai vender, no máximo, uma intenção, um simulacro, um caô disso. Né? Então, assim, o lance acontecendo de fato, de verdade, eu acho que cada um pode ter acesso a isso, né? Desenvolvendo uma série de processos e disciplinas, enfim. Massa. Uma coisa que veio à mente, né? Mas assim, o que eu sinto nesse seu trabalho é uma grandíssima resposta àqueles que vão pela eletrônica, somente pela pesquisa científica ali e ficando engessado nisso, né? E eu acho que isso, quando você realmente extrapola essa fronteira, né, explorando a eletrônica, né, de um modo a extrair o máximo daquilo ali que você está usando, né, tanto de si mesma, né, quanto de sua própria voz, né, eu acho que ultrapassa o científico e vai para o artístico, né, de fato, né, e eu acho isso fabuloso e místico. Por isso eu gosto de chamar de bruxaria sônica. Bruxaria sônica, isso. Sem essa do jovem místico, né, pô? Sem essa. Geralmente o jovem místico morre de medo de bruxaria, né? Morre de medo de macumba, morre de medo de bruxaria, morre de medo de um monte de coisa. É tudo assim, que é o misticismo McDonald's, assim, né? O misticismo... Empacotadinho, bonitinho, um negocinho de isopor, pá. Puxa vida, esses hippies de boutique pra mim vida picada. Isso aí. Pronto. Agora vamos para a última música de nossas escutas, né? Essa música me interessou por causa justamente de um processo que a própria Leandra chegou a comentar, né, na nossa primeira parte, né, que é o processo do cut-up, né? E me fez pensar justamente, né, nessa ligação com William Burroughs, né, e Byron Gissing, né, que criaram essa técnica e ela aplica isso, né, o Cut-up Tragedy Number 1, Oce Anatlant versus Denise. Depois eu falo da viagem ainda. Exatamente. Vamos nessa. 4 minutos e 33. Né? I was never really tired. Whispering his quiet dreams, whispering body was easy to sleep. I was never asleep. He loved me when he was not my boy anymore. Never really woke. Could not afford a bed to me anymore. He was my bed, my bed, my bed, my bed. Too much men for this kind of thing. I was dropped out in the streets.
one day he loved me, then I was nothing. With electricity through me, and rain spilled against some night, drum bass, countless great days. Then I was countless, then I was greedy, then I was hanged over round without crowd, glorified, no ray, X-ray, to the moon, build the lively machine, beat the lively machine, beat the lively machine, mass happiness, we are asked about, but I was shot by a bullet key. Not noticed by security notice video, brick road, the Animations Museum, Whistle, legendary Just Blaze Joy, X-Drugs, X-Cities, X-Ray, to the moon, with the lively machine. Legendary Just Blaze Joy, X-Drugs, X-Cities, and she shines in the bus. It's full of buzz, valley bus, rapture is secure. This thread that ties me to the night, and in our tortoise, and they are near the moment of the kiss, close to the moon, dive again and again, dive again and again, dive to the moon, close to the moon. And he stands still and out of time, points to everything that we will be at the other side. 4 minutos e 33. Eu tenho que dizer o motivo dessas interrupções bruscas. É isso. A gente tem que estabelecer o que é 4:33 é 4:33. Vem por aí. E essa tem quase 20 minutos, né? De qualquer jeito, é ter que. Sem dúvida. E ela não tem, ela vai num fluxo assim que de qualquer jeito seria brusco interromper, em qualquer ponto ela ia dar. Isso é. Pois é, eu achei interessantíssimo, né? Como, claro, você pega a gravação de campo, né? Pega o sintetizador, né, que tem ali, né? Bem discreto, né? Mas com timbres bem reluzentes, né? Aos ouvidos, né? Mas o que há de realmente mais convidativo aos ouvidos é a poesia, né, em cut-up, né, sendo recitada por você em 2 campos, né, aqui. Uhum. E daí, como é que você pensou, né, a narrativa dessa peça em particular? Essa foi construída a partir dessas práticas das caminhadas, né? Por diferentes lugares. E assim, ela é meio que uma mistura da Atlântica, que tem, né? Até o nome já é uma referência a isso, né?
Oceano Atlantic Cities, assim, como se fosse uma denominação, tipo, deixa eu ver que imaginar uma história assim, tipo, de cidades que estiveram à beira do Oceano Atlântico no futuro, sabe? E em parte encobertas, como Atlântida já foi, né? Digamos assim, cidades que desapareceram, né? Ex-cidades, e as novas cidades que estão à beira do Atlântico, né? Vamos dizer assim. É algo que realmente está no nosso horizonte de vida, né? O aquecimento global, degelo de calotas polares, alterações climáticas, é uma possibilidade que a gente em vida ainda veja cidades atlânticas desaparecendo. Isso é uma realidade, né? Sim, E no Brasil, né, com a nossa imensa costa atlântica, nós veríamos muitas cidades desaparecendo. E outra cidade que provavelmente desapareceria é Nova York, né? E parte dessas gravações, e muita coisa que está na letra, né, na poesia da letra, foram coisas vistas, ouvidas e gravadas em Nova York, uma vez que eu fui participar de um evento lá. Inclusive, esse violino era uma moça tocando numa estação de metrô, né? Vários ruídos que tem, assim, o trem passando ao longe, né? Aquela situação do hall do metrô, entendeu? As roletas, a gravação avisando, o trem tal vai chegar. Só que tudo isso muito difuso, com aquele eco, aquela mistura, entendeu? E essa mistura do underground, do metrô, né? E possivelmente de um underwater, de algo que vai ficar submerso, né? De algo que em algum ponto, né? Não sei se a gente ainda estará vivo, mas em algum ponto, possivelmente, muito provavelmente, isso vai acontecer, né? Nova York é uma cidade muito no nível do mar, assim. Muito mais do que o Rio e Salvador mesmo, por exemplo, que tem muitos morros, né? Que tem essas elevações. Nova York é muito reta, ela é uma das coisas que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu fui lá. Eu fui 2 vezes lá, né? Infelizmente, não deu para ir mais, porque, né, eu fui no governo Lula, eu fui no governo Dilma, agora não dá mais. Poxa vida. Oh, triste tempo. Que não se pode mais ir a Nova York com uma certa facilidade, né? Não, mesmo que não tivesse pandemia, a gente não ia estar podendo ir. Também. Né? Também. E fui, da época que eu estava recebendo bolsa, né? Estava desenvolvendo projeto, pesquisa em arte. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, é como ela é no nível do mar mesmo, assim, é quase que um contínuo, sabe? Assim, né? E isso me deu uma certa agonia, sabe? Eu fiquei com uma sensação de qualquer momento o mar entrar mesmo e tornar ali. Tipo, Caramba. Que a qualquer momento aquelas cenas de filme catástrofe, sabe? Que vem uma onda entrando assim. Parecia que realmente a qualquer momento poderia acontecer aquilo, né? Então tem essa imaginação de um lugar ou um não lugar no futuro que tem essa relação com essas ex-cidades atlânticas, né? E aí tem essa grande mistura assim, de gravações de campo do Rio de Janeiro, de Nova York. E a letra vai muito em cima de coisas que eu fotografei, que eu vi, que eu anotei, de pichações e de cenas. Então, a hora que eu falo, que a história de assim, tem um ursinho de pelúcia enforcado num fio de eletricidade, né? Que eu vi assim numa rua, no Brooklyn. Eu fotografei, eu falei, gente, como é que esse ursinho foi parar aí, enforcado? Aí eu ter uma parte para fazer a história do ursinho, e ele, sabe, ele foi abandonado, enforcado, e ficou ali. Né? Tipo, tem uma relação com esses rastros assim, que você vai encontrando pela cidade e criando uma poética, uma história, uma narrativa
esses rastros, muita coisa de pichação, né? Então, essa apropriação de textos escritos que outras pessoas escreveram pelos muros, pelas paredes, entendeu? E eu vou usando isso, né? Uhum. Meio que livre associação, né? Assim, uma coisa meio Tristan Tzara também, né? Tirando palavras de um chapéu. E meio que essa coisa do cut-up mesmo, que eu também, às vezes, escrever, né? Escrever esses trechos, embaralhar, né? Cortar, embaralhar, com mais do cut-up literal mesmo, né? Do, do Gizem e do Burroughs. Uhum. E é isso, e aí na gravação também fazer essas camadas, né? Sim. Trabalho com as camadas, com estéreo, né? Com Uhum. efeitos para criar esse som que tem algo líquido aí, né? Esses É, timbres e as vozes, tudo isso vem de um. sim, sim, sim. E a gente é tão mergulhado que acaba chegando a se encontrar com Iemanjá, inclusive, até, né? Tem trecho Sim, de sim. Iemanjá, né? Que tem muito a ver com essas memórias de infância. Eu até escrevi lá no meu Instagram outro dia, falando dessas memórias de infância que minha avó me levava para no final do ano, assim, dia 31, né, faixa de ano novo, me levava para de Copacabana, que tinha muita roda de candomblé e umbanda, né, Uhum. para Iemanjá, então cantava, tinha, assim, faziam buracos na areia, né, assim, círculos na areia com flores, com velas, Uhum. com oferendas, né, comida, bebida, tudo, e ficavam cantando, é, eu adorava aquilo, né? Uhum. Eu lembro muito dos cantos para Iemanjá e dessas oferendas. Eram flores, né? Geralmente rosas brancas ou palmas. É, e eu achava a memória muito bonita, daquelas luzes, né? Da vela dentro, que fazia aquela coisa assim na areia e ficava aquela luz das velas vindo dali, e as pessoas dançando e aquelas músicas. É uma memória que assim, eu gostava muito daquilo, é uma memória muito cara à minha infância, né? E Uhum. foi deixando de ter, por questões de intolerância religiosa, né? Ai, sim. Neopentecostais mais Uhum. fanáticos começaram a expulsar as pessoas da praia, né? As pessoas do candomblé e da Ixi. umbanda. E, e a festa, na verdade, a festa de Ano Novo começou a ser cooptada, né? Capturada por forças de mercado, do capital, mas assim, tipo, Uhum. de transformar aquilo numa coisa mais mega, mais comercial e com, né, shows, mega shows do que está tocando na rádio, do hit, do jabá. Às vezes até tendo coisas boas, interessantes também, não é um julgamento aí de quem já tocou lá, não. Uhum. Artistas maravilhosos já tocaram, né, em Réveillon na praia depois disso, mas houve esse momento de captura de uma festa espontânea, né, religiosa, é, de, de matriz africana que acontecia ali e ser expulso e esse espaço, esse momento, toda essa situação ser capturada por algo completamente diferente, né? Virar uma Uhum. coisa, uma festa milionária para a prefeitura, entendeu? Virar uma Sim. atração turística. Já tinha os fogos, assim, já tinha, mas era assim, o hotel tal resolvia soltar uns fogos, aí as pessoas também viam os fogos, entendeu? O principal era essa festa que acontecia ali organicamente. Né? E isso foi. Né? Então tinha um pouco dessa memória também, né? Todo esse trabalho Atlântica e esse trecho de Iemanjá nessa música e tudo é muito por conta dessa memória auditiva, né? Memória sônica, imaginação. Essa composição tem muito desse momento, de aplicar um pouco dessas questões, né? Da imaginação sonora e memória auditiva, memória sônica, a uma música mesmo, né? Uhum. Genial, genial. É uma narrativa muitíssimo interessante, é uma faixa
que recomendo a escuta por completo. São 19 minutos, muitíssimo bem compostos, né? E bem, é, bem configurados, né? De fato, né? E para ouvidos realmente que queiram se aventurar em escutas de fato experimentais. É, para encerrarmos o programa, né? ah, É claro que, assim, eu diria que todo esse programa, né, eu poderia dizer que é um Leandro Lambert for Dummies, né, para leigos. Entendeu? Portanto, eu nem poderia fazer um tipo de pergunta. Como é que a gente vai fazer para te encontrar, Leandro Lambert? Meu Deus. Enfim. Mas assim, o que é que você gostaria de dizer para a nossa audiência, né? Qual é o seu recado final? Nossa, nem sei. A gente está num momento coletivo tão complexo, né? Que tem qualquer coisa assim, não tem como você sair, você ir só para o específico, né? Tipo, o macro, né? Assim, tá tão presente em tudo, em qualquer situação da nossa vida que sei, não dá para falar de música sem pensar em política, em pandemia, em governo, Uhum, em eleições, né? certamente. Porque assim, principalmente artistas, músicos, etc. A gente foi muito massacrado aí, né? Tanto pelas condições planetárias da pandemia, quanto por um governo que odeia artista, Uhum, odeia intelectual, odeia preto, odeia pobre, odeia mulher, odeia gay, sim. odeia trans, odeia tudo que não é iguaizinhos a eles, né? Odeia tudo que não é espelho, odeia tudo que não Exato. é o homem branco, cis, Uhum, tosco, reacionário, é. grosseiro, né? Enfim, ignorante. É... Então, assim, não tem como falar de nada sem pensar nessas duas grandes, né, condições que a gente vive no momento, né? Uma planetária e outra como país, né? Uhum, Eu acho que a gente tem que botar fé e botar ação, né? E voto sim. para mudar essa situação, né, o mais breve possível e aguentar firme quanto isso, né? E apoiar quem está mais fraco nisso, porque cada hora é um que cai, né? Uma hora a gente está aguentando firme, uma hora não aguenta mais, outra hora o outro, aí uma hora na hora que você está melhor, você ajuda o que está mais derrubado, daqui a pouco o que está mais derrubado te ajuda, né? Vamos dizer assim. Procurar criar, acho que eu diria que a gente tem que procurar criar redes mais robustas, sabe? Redes mais fortes de, Uhum. de pensamento e ação coletiva, sabe? De apoio, redes de apoio mais fortes. Pensar como que a gente pode fazer isso girar sempre, sabe? Porque a Uhum. a impressão que eu tenho é que essas coisas são meio episódicas e não há um fortalecimento, sabe? Como classe mesmo, como categoria, né? Sabe? Assim, como trabalho, como artistas, entendeu? Eu vejo muito assim, os momentos de união e colaboração como algo meio rápido, meio esporádico, meio assim, foi um cometa que passou, É, sabe? E eu acho que a gente tinha que procurar, como um todo, realmente se fortalecer mais, inclusive talvez até criar tipo diretrizes, entendeu? uhum. Pensar como classe mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. É, Leandra, quero te agradecer muitíssimo por este episódio fascinante, né, por sua riqueza de discurso, de pensamentos, né, de música.
Eu creio que sua inteligência e sua capacidade como compositora, né, são bastante transparentes, né, nos projetos pelos quais você passou e que atualmente, né, ainda está realmente de fato atuante, né? E espero que a sua arte seja cada vez mais descoberta e esse programa é apenas para impulsionar novas descobertas e essas novas descobertas sendo propiciadas, né, por sua música. É isso. Tá bom. Muito obrigada pelo convite, por toda a simpatia na condução, pela generosidade nos comentários. Valeu mesmo. Foi ótimo, adorei. Joia, joia. É, eu tenho que fazer esse recadinho, não. Eu vou editar isso, né? Porque eu não gosto de fazer. Ah, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, toquem Não, o sininho. Por se favor. inscreva no canal, compartilha, toca o sininho. É, tem que ser. Pronto. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau. Beijos. Ei, você que está assistindo aos Escutas Experimentais, não deixe de passar por aqui, curtir o programa. Se você gostar, se não curtir, tudo bem, sem problema. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, fortalecer a corrente, eu detesto essa palavra, mas enfim, fortalecer o conhecimento sobre música experimental, sobre as práticas experimentais, sobre os artistas que lidam com a música de invenção. Este é um programa que é destinado a este tipo de conhecimento, né? E não deixem de também ativar o sininho, caso vocês queiram ser avisados, né? Eu me rendi a esse cacoete de youtuber, né? Porque realmente... mas o fato é que eu não sou um youtuber. Eu sou apenas uma pessoa que está se esforçando para mostrar que a arte importa e que a arte salva. Obrigado, Ângelo Luiz Manhoto, por esses adesivos. Enfim, não deixem de nos acompanhar. Os contos experimentais dependem de vocês.